Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, amigo querido, que faz comunhão conosco a cada dia, juntos e na graça de Deus, nós começamos mais uma semana. É segunda-feira, dia 26 de setembro. Aqui em nossa paróquia, nós estamos celebrando a novena de Nossa Senhora da Piedade, no Morro da Mesa. Tem sido uma experiência belíssima. Esse fim de semana foi de muitas graças. Convido você, venha rezar conosco, venha revisitar, se você já conhece esse lugar tão belo. Se você ainda não conhece, venha conhecer o Morro da Mesa de Nossa Senhora da Piedade e rezar conosco essa novena. A novena vai até o próximo dia 2 de outubro e você é sempre bem-vindo. Hoje a igreja celebra São Cosme e São Damião. Eles foram médicos por profissão e apóstolos de coração. No Oriente são chamados de os não cobradores, porque não cobravam dos pacientes pobres, apenas queriam que por um minuto os escutassem falar de Jesus e do seu evangelho. Que beleza! Deixo, refletindo sobre a história de São Cosme e Damião, um forte abraço aos meus amigos médicos, dedicados. E sigamos juntos o exemplo de São Cosme e Damião, que se dedicava a cuidar do corpo e da alma. Imagine isso. Apenas queria que por alguns minutos os seus pacientes os escutassem falar de Jesus e do seu evangelho, da boa nova do evangelho. Tentaram fazê-los calar, mas em vão. Por isso foram perseguidos e morreram decapitados. Era o início do século IV. Que São Cosme e Damião interceda por nós, que esses grandes testemunhas, esses grandes mártires, testemunhas da fé, possam interceder por nós, de maneira que também nós tenhamos uma fé viva, ardorosa, inflamada pela caridade. Nós estamos no mês de setembro, refletindo, fazendo uma catequese bíblica. Tenho usado como manual o livro do professor Felipe de Aquino, A Sagrada Escritura, é o 2º volume. E hoje quero contigo refletir um pouquinho sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, muito significativo e que nos traz uma mensagem belíssima sobre a experiência vivida pelas primeiras comunidades cristãs. Não há dúvida de que foi escrito por São Lucas. Então, o autor dos Atos dos Apóstolos é São Lucas, que é médico e companheiro de São Paulo. Conta a história da igreja, desde Pentecostes, guiada pelo Espírito Santo, até chegar em Roma com São Pedro e São Paulo. Olha que beleza! Aproveito para convidar você, leia os Atos dos Apóstolos. Você que quer começar a ler a Bíblia, eis uma ótima dica. Comece lendo os Atos dos Apóstolos e ali você vai encontrar a vida da igreja, os atos da igreja, as escolhas da igreja, a ação da igreja, desde Pentecostes, da descida do Espírito Santo, até chegar em Roma com São Pedro e São Paulo. Teofilacto dizia que os evangelhos apresentam os feitos do Filho, ao passo que os atos descrevem os feitos do Espírito Santo, quer dizer, aquilo que o Espírito de Deus fez na igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos se divide em 2 partes. Uma que é marcada pela pessoa de Pedro, que está do capítulo 1 ao capítulo 12, e a outra marcada por Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 28. Olha que beleza! As 2 colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Pedro leva o evangelho de Jerusalém à Judéia e à Samaria, chegando até a conversão marcante do primeiro pagão batizado, Cornélio.
o que abriu a porta da igreja para os não-judeus. Lá nos Atos dos Apóstolos você vai encontrar Pedro que batiza a família de Cornélio, inclusive uma boa fundamentação bíblica para a igreja que batiza. O batismo é essa pertença a nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos tornamos membros de Cristo, filhos do Pai, parte da igreja, não é? E é lindo ler essa passagem. Está lá nos Atos, no capítulo 10, versículo de 1 a 11. São Paulo, que promove a evangelização dos gentios, mediante 3 viagens missionárias de grande importância. O capítulo 15 é a ligação entre as duas partes do livro, mostrando Pedro e Paulo juntos em Jerusalém, no ano 49, no importante concílio de Jerusalém, que aboliu a circuncisão e reconheceu que o reino de Deus é para toda a humanidade. Olha que beleza! A história da igreja, o início da igreja que nós encontramos nesse livro. O testemunho mais antigo de que Lucas é o autor dos Atos é o chamado Cânon de Muratori, do século II, que afirma: as proezas de todos os apóstolos foram escritas num livro, Lucas, com dedicatória ao excelentíssimo Teófilo. Aí reconheceu todos os fatos particulares que se desenrolaram sobre os olhos seus e os pôs em evidência, deixando de lado o martírio de Pedro e a viagem de Paulo da cidade de Roma rumo à Espanha. Notamos que o início dos Atos dá uma sequência lógica ao final do Evangelho de Lucas, e ambos são dedicados a Teófilo, além de que o estilo e o vocabulário são parecidos, segundo São Jerônimo, que viveu de 348 a 420. Os Atos foram escritos em Roma e em grego, quando Lucas estava ali ao lado de Paulo, prisioneiro, por volta do ano 63. Bonito, né? Pensar Lucas que vai ao encontro de Paulo na prisão e ali escreve os Atos dos Apóstolos, para que a igreja possa, no futuro, olhar para a sua história e encontrar ali a motivação para prosseguir. Os Atos dos Apóstolos são, portanto, o primeiro livro de história da igreja nascente, escrito por uma testemunha ocular dos fatos, que os narrou de maneira precisa e sóbria. Aí podemos reconhecer o rosto da igreja no primeiro século, sua organização. É ele, dizem, o Evangelho do Espírito Santo. Querido irmão, partilho contigo um pouquinho das belezas, das maravilhas que se encontram nesse livro dos Atos dos Apóstolos e convido você, venha, faça a leitura da Sagrada Escritura, coloque em prática isso, comece hoje, comece pelos Atos dos Apóstolos. Eis uma boa dica para você que quer começar a leitura da Sagrada Escritura. Deixa você minha bênção nesse início de semana, peço que a graça de Deus te conduza, como conduziu São Lucas ao escrever os Atos dos Apóstolos, como conduziu São Cosme e Damião, que nós celebramos hoje, não é? Modelo, zelosos na luta contra a falta de fé, zelosos para com o corpo e a alma dos seus pacientes. Que o Senhor nos permita inspirar também em São Pedro e São Paulo, que estão aí representados nas histórias que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos. O Senhor te abençoe e te guarde pela intercessão de São Cosme e Damião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, querido irmão, e até amanhã, com a graça de Deus.